É isso aí, torcida do Fluminense, e vamos aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo trazendo para vocês as últimas informações do Flusão. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Flusão. Pessoal, agora sem mais enrolação, bora para mais um conteúdo do Fluminense que venceu aí a partida na Sul-Americana. Do Carrasco de Arbancano. Bueno, la verdad que todos los partidos son importantes y me gusta marcar en todos los partidos, así que hoy lo pudimos hacer, así que nada, muy contento por eso y porque el equipo precisaba de una victoria. É realmente muito difícil. Você veio de uma troca de treinador, no momento ainda de viagem, e a gente ter que reagir no momento, num jogo muito difícil. A gente sabe que aqui é muito difícil de jogar, qualquer adversário aqui sofre, uma equipe campeã da Libertadores, mas os meninos foram incríveis hoje, sabe? Chegou um momento ontem, a gente teve que perguntar a todo mundo se estava todo mundo saudável para a gente fazer o nosso treino ontem, que eu achei que era muito importante para a gente se preparar para esse jogo hoje. Legal aí a fala do Marcão e também do Cano, que bateu o recorde. Mais gols pelo Fluminense em competições internacionais. Passou o Fredão, hein? O Fred vai te pegar. O Fred... Mas quem pegou agora foi o Cano, gênio. Olha aí, ó. O Cano já tá na história do Fluminense, né? Foi decisivo na conquista da primeira Libertadores da história do clube. Ano passado não teve uma boa temporada, mas esse ano já voltou a fazer os gols dele, tá aí. E ontem, mais uma vez, foi decisivo, deu a vitória, fez o gol que deu a vitória ao Fluminense, num jogo realmente muito pegado, muito disputado. A gente já imaginava que fosse ser dessa forma, né? Especialmente com o segundo tempo de muita pressão do Once Caldas, até os 30 do segundo tempo, né? Do início do segundo tempo até os 30, o Once Caldas criou muito, exigiu muito da defesa do Fluminense e conseguiu suportar, em alguns momentos com o Fábio, mas em muitos momentos com a própria defesa, conseguindo tirar. E agora, no primeiro tempo, o Fluminense teve bons momentos de futebol. O Fluminense teve momentos ali de troca de passes que lembraram, professor, aí você vai abrir um sorriso. Lembraram a fase de Fernando Diniz. O nosso Fê. O nosso Fê. Como é que é? Nosso Fê. Nosso Fê? Fê Diniz. Nossa, vem comigo. É porque é um Gostei time dessa. que ele conseguiu manter um pouco do que a gente lembra. Aí é uma defesa muito boa do Fábio, né? Que isso. Numa das finalizações do Dairo Moreno, que a gente falava aqui ontem, né? Sobre a importância desse jogador. Que linda finalização. Mas é realmente de muita qualidade. Fábio, 44 anos, um nível absurdo, né? E faz 45 em setembro. Olha isso. O Fábio, é que o Fluminense não classificou para a Libertadores. Se tivesse classificado, ele se transformaria, ele ultrapassaria Éver Hugo Almeida num jogador com maior número de jogos na história da Libertadores. Ele está a 3 jogos do Éver Hugo Almeida, que foi goleiro do Olímpia, campeão do mundo, 79 e tal. Até 90, né? Ele tem 2 títulos, o Éver Hugo Almeida, como goleiro do Olímpia. E o Fábio foi importante. Fábio que recentemente contra o Flamengo não teve grandes atuações. Mas o Fluminense, o que aconteceu também é o seguinte, no final do jogo, quando o Once Caldas já tinha diminuído um pouco o seu ímpeto, a sua força, a sua pressão, ele começou a dar oportunidades ao Fluminense de contra-ataque. E o Fluminense não soube matar o jogo. Dá para fazer um paralelo com o que foi, assim, claro, em muito menor quantidade. Mas aquele segundo tempo do Racing com o Fortaleza, em que o Racing teve uns 10 contra-ataques ali para fazer os seus gols e acabou fazendo em um deles apenas, o Fluminense teve uns 3. Uma delas a gente viu agora, a bola parou na trave ali, né, numa cabeçada do Lescano, o paraguaio que entrou no segundo tempo no lugar do Lima. E outras 2 ali, o Fluminense não soube se organizar no tramo final da jogada para fazer o gol. Mas teve oportunidade de fazer um segundo gol e sair com 2-0. Eu acho, Abel, minha percepção, que o Marcão foi um cara importante nesse momento. Para amenizar um pouco o clima, né? O ambiente estava muito pesado, muito carregado. O Mano é um cara que ele vai pro embate, né? Ele por exemplo, a frase dele
pública ali na beira do campo e direcionada ao Thiago Silva. Você é um... sabe? M, 3 pontinhos. Imagina, pro Thiago Silva, cara, com a história que o Thiago Silva tem. E teve, essa lembra aquela que teve dele com o Yuri Alberto no Corinthians, lembra? Isso, burro e tal. Chamou de burro. Então o Marcão, pô, que é um cara tranquilo, sorridente, alto astral. E eu acho que ele, sabe, deixou o time mais leve, o time ficou mais à vontade, mais tranquilo, mais senhor de si e conseguiu essa vitória. Mas eu queria mostrar os lances que eu falei aqui, que lembraram muito o estilo de jogo do Diniz. O momento que o Fluminense, no primeiro tempo, conseguiu fazer algumas trocas de passe com aproximação entre os jogadores. A gente tem esses lances separados? Acho que sim. Tem sim. Olha só. Olha aí, pra você, Eugênio. Saída lá de trás com o Fábio ainda, né? Aí a gente pode ir conversando porque o lance demora. Esse lance aí é 1 minuto e meio de troca de passe. E a graça é que demora mesmo, né, Eugênio? É o pé pra pé. E o Marcão pontuou Os isso. primeiros jogos sob o comando do Mano, o Mano ainda aproveitou esse resquício de trabalho do Diniz. Mas perdeu depois. Perdeu. E aí, Perdeu porque é completamente diferente os estilos ali, né? Assim, e o Marcão ontem pontuou essa questão de trabalhar a bola com paciência e envolver o adversário que fazia parte, de fato, do plano. E a gente vai vendo, né, pelas jogadas, que o time tem a capacidade técnica para isso. Completamente. E ainda tem essa... É claro que mudaram alguns jogadores, né? Saíram atletas importantes, outros chegaram. É isso aí, torcida do Fluminense. Vamos aqui para mais uma notícia. Milito foi o único treinador procurado pelo Fluminense até aqui. Após a demissão de Mano Menezes, o Fluminense chegou a fazer proposta por Gabriel Milito, que recusou. De acordo com o portal GE, nesta quarta-feira, o argentino foi o único treinador procurado pelo tricolor das Laranjeiras até o momento. Milito recusou a oferta do Fluminense, questões familiares. Segundo o site, ex-Atlético Mineiro rechaçou a oferta alegando questões familiares. A ESPN Brasil noticiou que cedo de que o Flu ofereceu 3 milhões anuais, cerca de 17 milhões para o profissional. Seguindo em sua busca por um técnico, o tricolor quer alguém que valorize a posse de bola, seja equilibrado na marcação e um bom gestor de grupo. Nome como Renato Gaúcho e Dorival Júnior já foram especulados anteriormente. É isso aí, pessoal. Para mim, Diego Milito não é nada um excelente técnico, né? Ele colocou o Atlético Mineiro na final de 2 competições, mas não ganhou, cara. Não adianta nada você chegar em 2 finais e não conseguir ganhar nenhuma. Então, assim, para mim, é um técnico mediano para ruim, o Diego Milito. É isso aí, torcida do Fluminense. Se você tá feliz aí com a vitória na Sul-Americana, deixe seu like e o seu comentário. Isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Flusão. Desde já agradeço, valeu!